Pois falou hoje, 22 de novembro, e o meu tema, acreditem, Supremo Tribunal Federal e o Senado da República. Pois nós nos acostumamos a praticar determinadas polêmicas que, sinceramente, 30 segundos de reflexão resolveriam. E mais me importa é o chamado mundo dos juristas. Porque os chamados juristas, cara, para complicar coisas simples não tem melhor. Pois não vou entrar nas polêmicas que criaram sobre o regramento que o Supremo Tribunal Federal quer fazer sobre as chamadas decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal sobre questões que envolvam suspensão da eficácia de leis, de atos da Presidência da República, do presidente do Congresso, da Câmara, do Senado, etc. Vocês vão lembrar que o Brasil enfrentou algumas coisas que são do arco da velha. Por exemplo, o Barroso, hoje presidente do Supremo, entendeu que não cabia mais financiamento privado de campanha. Isso não está escrito na Constituição. Procurem lá e me digam onde está escrito. Pois o Supremo Tribunal Federal acabou, por uma iniciativa do Barroso, numa decisão colegiada, é verdade, dizendo que não cabe. Hoje todo mundo berra por conta do Fundo Público de Financiamento de Campanhas. E do jeito que a coisa anda, quem adorou a decisão foi o narcotráfico, as milícias. Porque se alguém pensa que o financiamento público de campanha é suficiente para financiá-las, está redondamente enganado. Mas é uma engana que eu gosto. Era tão simples dizer, tu quer contribuir para uma campanha? Contribui. Só que tem que ser transparente. Simples assim. Mas não. É uma engana que eu gosto, aquele moralismo besta, que, diga-se de passagem, veio na esteira da Lava Jato. Vocês lembram quando se estabeleceu o auxílio moradia para juízes? Pois é, o Fux deu uma decisão monocrática e ficou em cima dela durante 5 anos. O Brasil gastou beirando 6 bilhões de reais pagando auxílio moradia para juízes. Uma decisão monocrática. E assim eu poderia passar por tantas outras. Dizem que o Senado está provocando o Supremo. Até pode estar, dado o nível da representação política brasileira. Dizem os membros do Supremo, mas essa matéria nós regramos em regimento interno. Não pode o Congresso se meter. Ora, o Congresso pode, sim, exercer o seu papel constitucional. E quando ele modifica o Código de Processo Civil, quando ele modifica o Código de Processo Penal, ele está modificando a lei brasileira. E a lei brasileira, quem faz, gostemos ou não, é o Congresso Nacional. Vejam, o que se discute, e não precisa ser jurista para ter uma opinião sobre isso. Quando se reúnem 513 deputados, 81 senadores, mais um presidente da República, e aprovam uma determinada lei, não é razoável que uma única pessoa dê uma decisão e aquilo que foi feito por 513 deputados, 81 senadores, com a sanção de um presidente da República, seja retirada do mundo jurídico pela penada de um único sabidão. Isto não lida com o mundo do direito, isto lida com o mundo da razoabilidade. Mas a lei pode ser inconstitucional? Claro que sim. E alguém está tirando a possibilidade do Supremo Tribunal Federal de tomar a decisão? Claro que não. Basta a decisão colegiada para que a tal lei, aprovada pelo debate, às vezes de anos e anos,
de 513 deputados, 81 senadores, mais a sanção presidencial, seja retirada do mundo jurídico, simples assim, basta a decisão colegiada. E isto vale para tribunais de justiça, relativamente ao que é produzido nas Assembleias Legislativas, para o Superior Tribunal de Justiça, para os tribunais federais. Eu não entendo qual é a polêmica. É razoável que uma única pessoa simplesmente desconstitua uma decisão tomada por um colegiado a partir do cumprimento das regras que levam à aprovação de um projeto de lei? Não é razoável. Agora, pode sim o colegiado tomar esta decisão. Os tais pedidos de vista estão aí para quem quiser ver. E vou trazer o último exemplo. Havia uma lei, não entro nem no mérito, porque eu concordo com a decisão que foi dada, que trabalhava a questão das estatais. Essa lei vigorava desde 2016. Aí agora, em 2023, alguém resolve inquinar. E um único ministro, o ministro Ricardo Lewandowski, deu uma liminar e suspendeu os efeitos dessa lei. Agora, em 2023. Então, quer dizer que a tal lei foi constitucional de 2016 a 2023 e um ministro se deu conta, meu Deus. É claro que eles dirão, não, só nos manifestamos quando instados. Sim. E os órgãos responsáveis pelo controle de constitucionalidade? A Procuradoria-Geral da República, por exemplo, e todos os legitimados para a proposição da ação direta de inconstitucionalidade, o que fizeram nesses anos todos. É isso que tem que terminar. É isso que tem que terminar. Então ninguém está, olha, do ponto de vista de uma discussão técnico-jurídica, não falo nem em oportunidade política de fazer, mas é uma necessidade que se tenha segurança jurídica, que se saiba qual é a lei que vale e que não pode o país e a ordem jurídica estar à disposição do humor político, jurídico, de uma única pessoa, seja essa pessoa quem for. Ademais, dirão, mas e as questões de urgência e as questões de não sei o quê? Poderá ter liminar ou não? Gente, quem é do mundo do direito sabe que o poder de cautela do juiz, em situações especialíssimas, lhe permitirá, sim, tomar decisões. E vejam, tais decisões sempre devem ser submetidas ao colegiado. O que não pode acontecer, e repito o que disse no começo, é o Supremo Tribunal Federal achar que na Constituição está escrito uma coisa que não está escrita, como foi o caso dos financiamentos de campanha. Mas o tema, por exemplo, da prisão em segunda instância, que veio pelo ativismo judicial de certos ministros lavajatistas do Supremo, digo os nomes, Barroso, Fux, Fachin. Nunca a prisão antes do trânsito em julgado foi proibido no Brasil, jamais. É possível a prisão, inclusive, antes do processo se iniciar. Mas não. A discussão se estabeleceu para ler na Constituição o que não está na Constituição. Vejam os resultados disso para o Brasil, do ponto de vista da sua institucionalidade. É uma pena. É uma pena. Coisas que a razoabilidade resolveria se transformam em guerras de vida ou de morte, quando, na verdade, o essencial, a substância, não passa nem perto daquilo que verdadeiramente está sendo discutido. Basta ler. Um abraço.